Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Jeremias 38, vou ler este capítulo na Nova Bíblia Viva. Jeremias 38, aqui nesta tradução, começa da seguinte forma: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, ouviram tudo que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: quem ficar em Jerusalém morrerá pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se render aos babilônios escapará com vida, mesmo perdendo tudo o que tem. Assim diz o Senhor: sem a menor sombra de dúvida, Jerusalém será conquistada pelo exército do rei da Babilônia. Nabucodonosor tomará posse desta cidade. Então os 4 oficiais procuraram o rei e disseram: este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidadãos completamente desanimados. Ninguém vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo. Ele quer ver sua ruína. Ele quer ver a sua ruína. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que bem entenderem com ele. De qualquer maneira, eu não poderia impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias, tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio no pátio da guarda do palácio. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas. No fundo do poço não havia água, mas uma grossa camada de lama, e Jeremias ficou atolado nela. Quando Ebed-Meleque, o etíope responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro de um poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso, e lhe disse: ó rei, meu senhor, disse ele, seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá dentro ele vai morrer de fome, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve 30 homens sob as suas ordens e tire o profeta Jeremias de dentro do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque escolheu os 30 homens. Chegando ao palácio, foi a um quarto onde se jogavam trapos e coisas velhas. Pegou uns pedaços de pano e, por meio de cordas, desceu-os a Jeremias no fundo do poço. Então Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias: coloque esses trapos debaixo dos braços para servirem de almofada. Assim as cordas não cortarão suas axilas. Jeremias fez conforme Ebed-Meleque sugeriu, e foi puxado para cima por meio de cordas. Depois que saiu do poço, Jeremias foi levado de volta para a prisão do palácio, junto ao alojamento dos guardas. Algum tempo depois, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele junto à terceira porta do templo do Senhor. Lá ele disse ao profeta: vou lhe fazer uma pergunta. Quero que me responda apenas a verdade e não esconda coisa alguma. Jeremias respondeu a Zedequias: se eu lhe disser a verdade, você não me matará? E mesmo que eu lhe dê um bom conselho, você não me escutaria. Então, em segredo, Zedequias jurou a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que não o matarei. Também não o entregarei aos homens que tentam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se você se entregar imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, salvará a sua vida, salvará Jerusalém da destruição e poderá viver com sua família, e esta cidade não será incendiada. Mas se você não se render imediatamente, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles a incendiarão e você não conseguirá escapar dos soldados de Nabucodonosor. Tenho medo de me render, disse o rei a Jeremias, ser entregue aos judeus que passaram para o lado dos babilônios e eles me maltratarem. Jeremias respondeu: basta você obedecer a estas ordens do Senhor e nada de mal acontecerá. Você não será entregue aos inimigos e escapará com vida. Mas, se você teimar em não se render, é esta a profecia que o Senhor me autoriza a dar.
Todas as suas mulheres serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia. E elas lhe dirão: belos amigos você arranjou esses egípcios. Quando a situação ficou ruim, eles nos abandonaram à nossa própria sorte. Todas as suas mulheres e todos os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia. Você não conseguirá escapar. Será preso pelo rei da Babilônia, e esta cidade de Jerusalém será destruída a fogo. Quando terminou a conversa, Zedequias disse a Jeremias: não conte uma palavra dessa conversa a pessoa alguma. Se alguém souber que estivemos conversando, você morrerá. Se algum oficial vier perguntar sobre o que conversamos e ameaçar tirar a sua vida se você não contar, diga que você apenas me pediu para não ser levado de volta à prisão da casa de Jonatas, porque você tem medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais da cidade vieram interrogar Jeremias sobre a conversa entre ele e o rei. Ele disse exatamente o que Zedequias tinha mandado, e os oficiais partiram sem descobrir nada, deixando Jeremias em paz. E Jeremias continuou preso no pátio do palácio até o dia em que Jerusalém foi conquistada pelos exércitos da Babilônia. Leitura de Jeremias capítulo 38. Separei aqui alguns comentários desse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia King James atualizada. Diz que Gedalias é filho do mesmo Pazur, do capítulo 21, versículo 1, que mandara o profeta Jeremias para o tronco, aprisionamento com tortura e tortura. O novo cativeiro do servo de Yahvé acabou contribuindo ainda mais para a propagação de sua mensagem, assim como sucedeu ao apóstolo Paulo. Por que ninguém mata Jeremias? Entre aspas. Ideia que também ocorreria à liderança judaica em relação ao Messias, o Cristo, na época do Império Romano, e que se encontra-se nas cartas à cidade de Laquis, escrita 18 meses antes dos acontecimentos deste capítulo. A expressão hebraica aqui, traduzida por buscando o bem, também tem sentido de estimular a prosperidade, enquanto o termo ruína também pode ser entendido como desgraça. A carta de um capitão do exército ao seu comandante, queixando-se do efeito desanimador da carta do rei. Compreenda-se a partir dos versos 4 e 19 que muitos líderes e soldados já haviam passado para o lado dos caldeus. Aqui na Bíblia de estudo NVT, o comentário do capítulo 38, versículo 1 ao 13 diz: Jeremias tinha liberdade de se comunicar com outros enquanto estava detido no pátio da guarda. O profeta repetiu os decretos de julgamento do Senhor, mas sua mensagem enfureceu alguns oficiais do governo. Zedequias foi covarde quando deixou que esses oficiais lançassem Jeremias num poço cheio de lama. Em contrapartida, o rei demonstrou coragem quando permitiu que um funcionário do palácio tirasse Jeremias de lá e o levasse de volta para o pátio da guarda. E finalmente, aqui na Bíblia de Estudo NTLH, diz, relacionado aos versículos 1 ao 13, Jeremias foi preso e colocado num poço cheio de lama. Foi salvo por Ebed-Meleque, um empregado do palácio real, que depois foi abençoado pelo Senhor. E aqui, entre os versículos 14 e 28, diz: esta era a terceira vez que o rei Zedequias vinha pedir conselho a Jeremias. O relato mostra um rei fraco e indeciso, que provavelmente por isso mesmo tinha sido escolhido pelos babilônios para ocupar o trono. É evidente a divergência entre ele e muitas das autoridades locais. Essa daqui foi a leitura de Jeremias capítulo 38, juntamente com alguns comentários a esse mesmo capítulo associado. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.